Gostaria de conversar a respeito de algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E eu entendo que se eu pudesse trazer uma mensagem, querido, se falasse assim, ó, pastor, você tem que ter uma mensagem antes de você partir para Jesus. Eu creio que essa mensagem seria a mensagem, queridos. Seria a maneira de eu expressar o que eu entendo da parte de Deus para as nossas vidas, ainda mais quando eu vou trabalhar na faixa etária de vocês, assim, que são mais jovens. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai impactar o seu coração, amém? Queridos, eu gostaria que, se você que trouxe Bíblia, abra comigo em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 13. Zacarias, queridos. Não é dos Trapalhões, queridos. Se você procurar bem, aí você vai encontrar. Não é nem do tempo de vocês, os Trapalhões, né? É no Velho Testamento, tá? Não é no Novo. Não é o Evangelho segundo Zacarias, tá? Mas é no Antigo Testamento. Zacarias, no capítulo 9, no versículo 13. A palavra de Deus, ela fala assim, ó. Você que não encontrou, presta atenção aqui. Ouça aqui. Vai cair no seu coração. Zacarias 9,13 fala assim, ó. Pois curvei Judá como um arco, e pus-lhe Efraim por seta. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te farei a ti, Sião, como a espada de um valente. A King James, queridos, a tradução King James, ela fala assim: pois curvarei Judá como se curva um arco de guerra. Usarei Efraim como uma seta. Convocarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te farei como uma espada de um valente, ó Sião. Amém, queridos? Presta atenção aqui. As profecias bíblicas, queridos, elas são para lá, para cá e para lá. Elas quicam, queridos. As profecias bíblicas, elas quicam. Por exemplo, quando Isaías olhou assim, queridos, e falou assim, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O que estava acontecendo? Isaías olhou um contexto, queridos, ok? Que estava acontecendo no tempo dele, e ele liberou aquela palavra. Amém? Ele olha um contexto e aquela palavra serve para ele lá. Amém? Ela serve para nós agora. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Para nós sermos curados agora. Mas ela serve lá para frente. Quer ver um exemplo? Um cara aceita Jesus hoje aqui, queridos. Hoje aceita Jesus. Ele é paraplégico, nunca andou na vida. Nós oramos por cura, liberamos palavra, ele não é curado, queridos. Esse homem foi ou não foi curado? Ele morre e não foi curado. Foi ou não foi curado? Foi. Porque a profecia vai ser para lá. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Jesus voltar, aquele cara que não andou agora, ele vai ganhar um corpo novo e ele vai ser curado. Ele andou. Sim ou não? Sim. Você está me entendendo? Entendeu? Ele não foi curado agora. Quando Jesus, vocês sabem que quando Jesus voltar, a gente ganha um corpo novo, né? Glorificado, mas novo e físico, né? Vocês não acham que a gente vai em espírito lá para algum lugar? Vocês acreditam em ressurreição dos mortos, amém? Você consegue me entender? Quando ele ressuscitar, ele ressuscita com um corpo glorificado como de Jesus, físico como de Jesus. Lembra para Tomé? Bom, irmão, aqui, ó. Um espírito não tem carne nem sangue. Pode tocar em mim aqui, ó. Jesus subiu com um corpo para o céu, queridos. Amém? E quando ele ressuscitar, ele ressuscita com um novo corpo, glorificado, sem pecado, livre de toda corrupção, um corpo incorruptível. Aquela pessoa que não andava, ela vai andar. Então a profecia é para lá, para cá e para lá. Amém? Ela quica, queridos, como se elas quicassem as profecias bíblicas. E essa aqui, queridos, é uma profecia interessante. Zacarias fala assim: convocarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. Presta atenção aqui, queridos.
Sião, ele sempre vai apontar para a igreja, amém? Todos sabem, quando fala Sião, aponta para a igreja. Então Zacarias está falando assim, ó, eu vou suscitar, ou eu vou convocar os seus filhos, ó Sião, contra os seus filhos, ó Grécia. A Grécia, queridos, para nós é a nossa maneira de pensar. Eu e você pensamos como gregos, queridos. Eu vou entrar em um assunto teológico, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu preciso quebrar alguns sofismas na sua cabeça, para que você entenda algumas coisas. Queridos, nós pensamos como gregos, nossa cosmovisão, a maneira que nós vemos o mundo é grega, queridos. Nós pensamos como gregos. E a profecia diz, eu vou levantar vocês, ó filho de Sião, contra os filhos da Grécia. Vou levantar o pensamento do reino de Deus contra o pensamento grego. A nossa maneira hoje de pensar, queridos, a maioria de nós, queridos, nós pensamos como gregos, queridos. Em partes, eu e você somos helenistas, queridos. Pastor, o que são os helenistas, queridos? Os helenistas, queridos, eram pessoas, queridos, que pensavam, se vestiam e falavam como gregos. São os helenistas. Você vai ver em Atos dos Apóstolos que haviam judeus helenistas. O que eram judeus helenistas? Que pensavam, que se vestiam e que falavam como gregos. Ok? Se você estuda um pouquinho da história do Império Romano, queridos, o Império de Ferro, aquele império totalmente violento, o Império Romano, queridos, ele chegava arrebentando, queridos, conquistando, força da espada, a espada grega, queridos, era uma espada de 60 centímetros, totalmente revolucionária para a guerra. Eles eram extremamente violentos, eles chegavam dominando, queridos, o Império de Ferro, que chegava arrebentando tudo. Os romanos conquistam os gregos militarmente, amém? Eles conquistam os gregos. Só que os gregos conquistam os romanos intelectualmente. Sim ou não? Eles conquistam os romanos intelectualmente. Tanto é que todos ali pensavam nas filosofias gregas, na maneira grega de se pensar, na maneira grega de ver a vida. Tanto é que quando a Bíblia fala de bárbaros, queridos, quando a Bíblia fala de bárbaros, bárbaros são as pessoas que não falam grego. Não que eles eram rudes ou coisas assim, que a gente pensa bárbaro, um cara assim, tipo meio ogrão, sem nada, assim, barbudo, assim, sem muita cultura. Os bárbaros eram extremamente cultos, queridos, também. Os germânicos, queridos, eles eram bárbaros, queridos. Só que eles tinham uma civilização, tinham tudo isso, mas a Bíblia identifica, a cultura ali identificava como bárbaros, por quê? Porque eles não falavam a língua grega. Então, Zacarias fala, eu vou levantar vocês, ó filho de Sião, contra vocês, ó filhos da... Queridos, aquela profecia era para lá, mas serve para cá. Por quê? Porque essa cosmovisão, queridos, essa maneira de se pensar, queridos. Hoje eu e você, em muitas coisas, queridos, nós pensamos como gregos. Quer ver um exemplo? Quando nós falamos de secular e integral no trabalho. Pastor, você trabalha de forma integral na igreja? Sim, trabalho de forma integral na igreja. Estou dentro da igreja. Ah, não, eu trabalho no trabalho secular, pastor. Eu trabalho fora da igreja. Isso é um pensamento grego. É uma maneira grega de ver a vida. É uma maneira grega de pensar. Onde o trabalho da igreja é mais espiritual que o trabalho secular. Que eu que sou pastor tenho uma espiritualidade maior, porque sou pastor e exerço o pastorado, do que alguém que está trabalhando com contabilidade, por exemplo. Por quê? Porque aqui eu trabalho integral na igreja, eu trabalho espiritual, e aqui eu trabalho circular. É assim que o grego pensa. Separando as coisas. É o que nós chamamos, queridos, de dualismo platônico. Alguns já devem ter estudado em filosofia isso, o dualismo platônico. A maneira de se pensar, esse dualismo, queridos. O dualismo platônico, ele diz respeito à bipartição da realidade, queridos. A divisão da realidade entre o mundo sensível e o mundo sensível, que é imperfeito e corruptível, e o mundo inteligível, que é eterno, perfeito e incorruptível. Ou o mundo físico e o mundo das ideias, para ficar mais fácil de a gente explicar. Quer ver um exemplo? Imagina um número 4, ok? Você imagina no mundo das ideias, mundo perfeito. Quando você escreve o número 4 no papel, você escreveu o número 4 no papel, ele vai ser temporal e passageiro. Aquele papel que a gente escreve assim, daqui a um tempo ele não vai existir mais. Amém? Então esse é um mundo físico, que ele passa, é passageiro, é corruptível, e tem o mundo das ideias, que é o mundo perfeito. Estão conseguindo me entender? E esse é o dualismo, queridos. Aonde nós temos o mundo físico que é ruim,
e um mundo espiritual que é bom. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, para o nosso mundo, olhamos para aquilo que nós vivemos e nós temos esse dualismo, queridos. Esse dualismo platônico. A maneira que nós vemos. Quando eu olho para algumas coisas, elas são espirituais, e olho para outras coisas, elas não são espirituais. Nós olhamos assim, queridos, nós vivemos assim, no mundo sensível, ou mundo físico das ideias, onde a ideia aqui, queridos, é assim. Eu vou tentar explicar de forma rápida e sucinta para vocês podem pesquisar isso aí depois, eu sei que vocês vão fazer isso, talvez alguns. A ideia deles era assim, queridos, existia um Deus bom, que criou as coisas, existia um Deus bom que Ele criou as coisas que nós não conseguimos ver, e existia, queridos, um Deus que Ele era um Deus ruim, que era Demiurgo, e Ele cria um mundo físico, e esse dualismo, queridos, ele entra dentro de nós, e é a maneira que nós vemos a vida. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo para você entender. Você consegue se ver indo para uma academia fazendo um culto a Deus? Responda sinceramente para mim. Não. Para alguns de nós, queridos, meia hora de caminhada é muito melhor do que meia hora de oração. Você acha pouco espiritual cuidar do seu corpo? Você acha pouco espiritual você fazer uma caminhada? Você acha pouco espiritual segunda-feira, quando desperta o seu relógio, você precisa ir trabalhar? E daí nós entendemos a adoração como música. E a adoração é um estilo de... Qual que é a diferença de você levantar a mão aqui em adoração e você trabalhar bem e obedecer às ordens do seu chefe? Só que obedecer às ordens do meu chefe não é tão espiritual quando eu estou aqui orando em línguas. Está me entendendo? Você está entendendo o dualismo? A maneira que a gente pensa? Suscitarei ou convocarei Sião contra você, ó Grécia. Pensamento grego. Essa ideia, queridos, que o mundo físico é ruim e o mundo das ideias é bom, queridos, ou essa divisão, queridos, essa divisão da realidade, queridos, traz muito problema para as nossas vidas. Olha o que 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 21 ao 23 nos fala. Não precisa abrir não, queridos, eu vou ler, que a gente ganha tempo assim. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 ao 23. Aí você vai entender um pouquinho melhor esse versículo. Olha o que ele fala. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Loucura para os gregos. Os gregos, queridos, buscavam a sabedoria, a iluminação para se libertarem do mundo sensível, do mundo físico. O que os judeus pensavam? Eles pensavam que eles tinham que ter essa sabedoria para quê? Para se libertar desse mundo físico, desse mundo sensível, corruptível. Eles buscavam essa sabedoria para se libertar. Só que qual que é a pregação do Evangelho, queridos? Um Deus santo, incorruptível, um Deus que vivia na eternidade, ele desce na terra, se faz carne, queridos, se faz carne e habita entre nós. O que é isso para grego? Loucura. Porque eles estavam procurando o caminho inverso. Quando se pregava para um grego, queridos, a respeito de Jesus, ele falava nunca que isso vai acontecer. Porque nós estamos buscando o nosso conhecimento, a nossa gnose, para que nós possamos nos elevar e sair desse mundo de sofrimento que nós vivemos. E muitas vezes, queridos, nós pensamos o evangelho assim. Eu quero ter Deus para me sair desse mundo miserável que a gente vive. Sim ou não? Sim. Que o mundo se exploda. Por isso que
que essa ideia, queridos, de um Deus se fazer carne era loucura para os gregos. Porque esse Deus fez o caminho inverso. Nesse dualismo, queridos, vocês estão conseguindo me entender? Nesse dualismo, queridos, nasce o que nós chamamos de gnosticismo. Gnosticismo, que é uma das primeiras heresias que tentou entrar dentro da igreja. O gnosticismo, queridos, tinha essa veia dualista, queridos. Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. O gnosticismo, queridos, é algo muito complexo de se explicar. E não tem só uma vertente, queridos, tem várias vertentes. Aconteceram muitas coisas nesse pensamento gnóstico. O pensamento gnóstico, queridos, ele existe, para você ter uma ideia, ele existe até hoje, queridos. Esse pensamento gnóstico, queridos, ele existe até hoje, queridos. Então, ele é muito complexo para a gente tentar entrar em detalhes. Eu só vou tentar trazer um exemplo simples aqui, para que a gente possa continuar a nossa conversa, ok? E por isso que eu quero falar com vocês. O gnosticismo, queridos, não conseguia entender que Cristo estava encarnado. Por quê? Porque o mundo físico é mau. Pensa comigo. Você é um gnóstico, você é dualista. Você entende que o mundo físico é mau. Se o mundo físico é mau, como que um Deus, e um único Deus, ele se desfaz de toda a sua glória, ele se despoja de sua glória, vem nesse mundo físico aqui, queridos, que é mau. Como isso? Isso não entra na cabeça deles. A ponto, queridos. Porque o que eles pensavam, queridos? Eles precisavam se libertar desse corpo, queridos. Por isso que eles se autoflagelavam, por isso que o sexo era algo extremamente impuro para eles. Não poderia, mesmo no casamento. Sexo para nós é impuro fora do casamento, amém? Fala amém aí, crente. Senão, amém. É para depois do casamento, ok? Amém, amém. Senão é sexo com demônio. Muitos ainda. E eu oro que se você estiver aprontando, você cai endemoniado na hora. Fala amém aí. Eita, tem alguém aprontando aí, bicho. Consegue me entender? Os gnósticos, queridos, entravam numa loucura a ponto de dizer assim, eles não conseguiam entender como um Deus se fez carne. Então o que eles falavam? Que Jesus era espírito, ele não encarnou porque a carne era má, e Jesus era uma casquinha, queridos. Ele tinha uma casquinha bem fininha assim, ó. Por isso que ele andou sobre as águas. Olha a lógica dos caras. Por isso que ele andou sobre as... Por quê? Porque ele era uma casquinha. Ele é levinho. Ele era levinho. Ele era espírito, só tinha uma casquinha. Porque ele não podia ter carne, queridos, porque a carne é má. A carne, o corpo, não a carne, as obras da carne. As obras da carne são más. Mas a carne, o corpo, amém? Era má. E era isso que os gnósticos falavam, queridos. Por isso que Jesus andou sobre as águas, porque ele era uma casquinha. O apóstolo João, queridos, combateu de forma pesada o gnosticismo dentro da igreja. Olha o que João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3 nos fala. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era... Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele deixa muito claro, Jesus é o verbo, Jesus era Deus e Jesus estava com Deus. Então Jesus é Deus. Ele deixa isso claro. No verso 14, queridos, ele fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E ele pontua de forma veemente, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que ele está escrevendo isso? Para combater o gnosticismo. E o verbo se fez carne e tabernacularizou entre nós. Essa é a palavra. Ele habitou, ele tabernacularizou entre nós. Em 1 João, queridos, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, olha o que ele fala. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ele fala as nossas mãos apalparam, porque ele fala assim, eu peguei em Jesus, Jesus era de carne. Para combater esse pensamento gnóstico. Para combater o gnosticismo, que dizia que Jesus não tinha vindo em carne, porque esse mundo era mau. Pastor, e o reino espiritual e o reino físico? Como que nós fazemos isso? Queridos,
O reino espiritual e o reino físico, queridos, eles estão entrelaçados, queridos. Eles estão entrelaçados. E nós, queridos, não conseguimos dividir isso. Por isso que nós dividimos de forma didática. Às vezes, em um ensino, queridos, sobre batalha espiritual, sobre algo parecido, nós conseguimos distinguir, queridos, entre os céus, o primeiro, segundo, terceiro céu que Paulo fala. Mas é o quê? É só algo didático. Mas é tudo uma coisa só. Não é algo dualista, ok? Então, o mundo espiritual é algo bom e o mundo físico é algo ruim. A ideia de um Deus bom que criou isso e um Deus ruim que criou aquilo. Queridos, existe uma das heresias, que é o nome é marcianismo, queridos, que foi Marciano que propôs. Marciano propunha, queridos, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, queridos. Era um Deus mau, que enganou a todos, queridos. E Jesus veio como um Deus bom para combater o Deus mau do Antigo Testamento. Por quê? Porque é uma linha dualista. Heresias como essa sempre estão vindo sobre a igreja. Pastor, mas isso existe ainda hoje? Queridos, eu fui fazer uma visita esses tempos, queridos, em uma casa, queridos, e o cara veio e me perguntou, você acredita nisso? A heresia de Marciano, queridos, é do século II, queridos. E ela sobrevive até hoje. Tem pessoas que pensam assim, tem pessoas que são gnósticas e se dizem cristãs, que creem nesse dualismo. Só que eu e você, queridos, por estarmos embutidos nessa cultura grega, nós pensamos dessa forma. Em muitas áreas nós pensamos dessa forma, queridos. Quer ver um exemplo? Os orientais, queridos, eles não pensam assim. Eles não pensam assim. Por exemplo, o yoga, queridos. O yoga é uma atividade física, só que é um culto a Shiva. Por quê? Porque eles não conseguem desassociar as coisas. Você não consegue chegar para um oriental e falar assim, não, agora nós vamos fazer um culto. Por quê? Porque ele olha assim, como assim? Tudo é um culto. Se você for conversar com ele vai falar assim, tudo é um culto. A nossa atividade física é um culto. O nosso viver é um culto. Só que para nós a gente fala, vamos fazer a ponto de a pessoa vir aqui na igreja, cultuar a Deus, levantar a mão, viver para Deus, falar, eu vivo para você, eu te amo, Jesus. Rolar babaca no chão, queridos, daí sair da porta para fora e vai fazer negócios ilícitos. Porque aqui é lá fora não é Você está entendendo? Na frente do pastor. Esses dias fui conversar com queridos, ele conversando comigo. Não é da nossa igreja. Ele, pastor, não sei o quê. Minha filha, pastor, crente, queridos, minha filha pegou uma virose, mas muito... E foi falar a palavra quase falei. A palavra com F que você pensou. E ele foi falar... Daí ele lembrou que estava conversando com o pastor. Não, é muito pesada, pastor. Porque na frente de alguns, queridos, eu me comporto de um jeito. E na frente de outros, eu me comporto de outro. Porque eu sou dualista. Dentro da igreja eu me comporto de um jeito. E nos meus negócios eu me comporto porque eu não consigo ver que os meus negócios são uma forma de eu adorar a Deus. Aonde o meu casamento é uma forma de eu adorar a Deus. A criação dos meus filhos é uma forma de eu adorar a Deus. A maneira que eu me comporto, a maneira que eu falo, a maneira que eu ando, a maneira que eu me visto é uma forma de adorar a Deus. Consegue me entender? Por isso que ele fala, suscitarei ou convocarei, filhos de Sião, contra os filhos da Grécia. Uma guerra cultural, uma guerra de pensamentos, uma guerra na maneira que nós olhamos a vida. Queridos, eu quero falar de 3 pontos aqui, depois dessa introdução, para que você entenda a maneira que eu vejo o nosso mundo ao nosso redor, queridos. A primeira, queridos, a origem de todo o caos, querido, caos e confusão é a queda do homem. A origem de todo o caos, queridos, e confusão, até a confusão social, queridos, que nós vivemos hoje, a origem, queridos, é a queda do homem. Olha o que Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19 nos fala, preste atenção.
E a Adão disse: por ter dado ouvidos à sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o seu sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Do suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Queridos, não só o homem, queridos, entra em um processo de morte, queridos, mas toda a criação. A terra começa a produzir espinhos e abrolhos. Preste atenção aqui. A origem de toda a confusão que nós vivemos hoje, queridos, de toda a tristeza, queridos, de toda a miséria, fome, queridos, convulsões sociais que nós vivemos hoje, ela tem origem na queda do homem. Deus dá o governo da terra ao homem. O homem é como se fosse Deus na terra. Esse Deus, ele cai, queridos. O pecado entra no homem, queridos. E a terra se torna maldita. Toda confusão, queridos. Toda desgraça, queridos, nasce aqui. Toda deformidade, queridos. Toda doença, ela nasce aqui. A partir de agora, dessa queda. A partir daqui, queridos, todo homem nasce mal. Todos nascem mal. Olha o que Romanos 3, capítulo 10, versículo 12 nos fala. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Queridos, preste atenção aqui em mim. Todos nascemos escravos, queridos. Sem Jesus, nós estamos debaixo do pecado. E todos nascem maus. E qual que é o grande problema, queridos? Que nós precisamos entender essa realidade, queridos. Nós nascemos maus. Não temos acesso a Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ah, pastor, pensei que eu era crente porque eu era bonzinho. Deus encontrou algo em mim. Não, querido, você não presta. Se tirar Jesus de você, querido, você não presta. Sabe quando você olha para o outro, você fica se achando melhor que o outro? Ou você fala mal das pessoas? Se tirar Jesus de você, querido, você não presta. Ah, pastor, mas eu não fiz tanta coisa errada assim. Isso se chama graça comum, queridos. A graça comum é o que nos impede de sermos tão maus como poderíamos ser. Se não fosse a graça comum de Deus sobre as nossas vidas, queridos, nós como humanidade nós já teríamos nos destruído. E existe então uma graça comum. Ah, pastor, eu não usei droga, pastor. Por exemplo, eu nunca bebi, queridos, nunca fumei, nunca usei droga. Eu, particularmente. Só que fiz muitas outras coisas, ok? Mas eu não fiz isso. Então eu posso olhar para alguém que usa droga e falar: não, sou moralmente melhor do que ele. Não, queridos, graça comum. Pela graça comum de Deus, queridos. Eu tinha amigos, queridos, que usavam drogas, queridos, e eles falavam assim para mim: você não usa. E eles não deixavam, queridos. Eles não deixavam. Onde eu morava, queridos, até hoje, tem um lugar, uma biqueira ali do lado de casa, queridos, onde eles vendem. Conheci amigos, cresci no meio de gente cheirando cola, queridos. Na época que a gente não tinha, cara, queridos, maconha era muito cara, queridos, quando eu era mais novo. Então era cola mesmo, queridos, cola, tiner, eles cheiravam assim, ó. Na praça, na frente de casa, nós jogava bola, queridos. Hoje a gente não conta. Quando eu ia jogar bola, queridos, o pessoal que ia jogar bola, antigamente, queridos, eles tiravam a arma assim, enrolavam e colocavam no pé da trave assim, ó. E a gente jogava bola junto com eles. Valendo um garrafão de vinho. Só que eles chegavam assim, ó, você não bebe. Eu saía com alguns amigos meus e falava assim, ó, você vai jogar bola, você não bebe, cara. Você não bebe, e eles não deixavam. Hoje eu olho para trás, era porque eu era bonzinho? Não, queridos, graça comum. Deus estava me protegendo dessa área, ok? Consegue me entender? Então quando eu olho para qualquer pessoa com dificuldade, queridos, ou qualquer pessoa que é moralmente talvez inferior do que eu, faz mais coisas que eu não fiz, eu olho para ele, queridos, com misericórdia e graça. Por quê? Porque eu não fiz, porque a graça comum de Deus me barrou. Você consegue me entender? E todos nós nascemos maus. O homem, como governador da terra, queridos, ele se tornou mau, queridos. E todo colapso ele está aqui, por causa do pecado. Por isso a solução do mundo está na igreja.
Fala amém aí, queridos. Amém. Pensa comigo, queridos. Se todo caos, queridos, nasce na terra, quando o pecado entra, queridos, toda deformidade, todo caos social, toda miséria, toda pobreza, ela nasce, queridos, a partir do pecado, queridos. Quem tem a resposta para o pecado? Eu e você. Jesus. Amém? Amém. Uma melhor educação, queridos. Uma melhor cultura, queridos. Melhor distribuição de renda. Vai salvar alguém? Vai melhorar o caos social? Porque senão você vai falar que caos social só tem em pobre, queridos. Caos social tem em todo que é lugar, querido. Rico, pobre, negro, branco. Sim ou não? Ok. Entendemos. Todos nascem maus. Então não existem vítimas. Essa ideia, queridos, que a pessoa nasce boa e ela é corrompida pelo seu meio, não é teológica. É grega, humanista. E a gente fica brigando, queridos. Brigando por uma raiz política. Todos nascem maus, amém? Concordamos? Então não existem vítimas da sociedade, concordamos? Fica um silêncio às vezes. Ah, pastor, mas a pessoa nasceu em lugares piores. Queridos, você pode melhorar o lugar dela, queridos. Você pode melhorar a qualidade de vida dela. Você pode tirar ela da pobreza, queridos. Você pode fazer isso. Só que o grande problema, queridos, que se a gente não tirar o pecado dentro dela, queridos, ela pode viver até 60, 70 anos um pouco melhor, queridos, morrer e ir para o inferno. Porque a gente não atacou a raiz do problema, que é o... Pensamos ou não pensamos como gregos? Queridos, todas as teorias sociais, elas não levaram em conta uma coisa: a corrupção no coração do homem. Todas as teorias sociais. Aonde a corrupção está, queridos? Quando nós ganhamos poder, nós nos corrompemos. Por isso que toda aplicação, queridos, ou tentativa do socialismo não deu certo, por quê? Pessoas se... Por que o capitalismo não dá certo, queridos? Porque as pessoas se... Teoricamente o capitalismo é bom, queridos. Teoricamente o socialismo é bom. Teoricamente até o comunismo é bom. Teoricamente com uma visão humanista, não teológica. Só que por que não funciona? Porque o empresário, ele sempre vai querer ganhar mais nas custas dos... Porque é corrupto. A pessoa que tenta organizar o social, ganhou poder, ela se... Porque ela é corrupta. Então não adianta brigar, queridos, por modelos sociais. Porque o problema é corrupção. E não corrupção de dinheiro, corrupção no coração do... homem, a ausência de Deus que foi introduzida com a entrada do pecado. A solução estaria onde? Nas nossas mãos. Quer ver um pensamento? Não sei se vocês já estudaram, já ouviram isso. É preciso destruir essa era para que nasça uma outra era. É o ideal revolucionário. Vocês já devem ter ouvido isso na faculdade. Esse é o pensamento gnóstico, queridos, ateísta. Mesmo sendo ateu. Esse que vocês pensaram aí, ele escreveu, queridos, com um pensamento gnóstico. Destruímos essa era para implantarmos uma nova era. Porque essa era é má.
gnosticismo, que aponta para o ateísmo. Consegue me entender? Estou tentando organizar o pensamento teológico de vocês um pouquinho, ok? Vamos lá, segundo ponto. O senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida. Depois da cruz, queridos, olha que Mateus 28, do 18 ao 20 nos fala. Jesus aproximou-se, falou dizendo: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Toda a autoridade foi dada a Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus é Senhor de todas as áreas da vida do homem, queridos. Jesus é Senhor de todo o universo, queridos. Abraham Kuyper, queridos, que é um teólogo, ele fala assim: não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Todo o universo, queridos, Jesus fala assim, é meu. Cada área, queridos, cada centímetro quadrado. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Até Jesus, querido, o mundo estava caído. Depois que Jesus morre e ressuscita na cruz, queridos, o mundo está sendo reconciliado. O mundo que nós vivemos hoje não é um mundo caído, é um mundo em reconciliação. Porque se eu continuar pensando que esse mundo é caído, esse mundo não presta, eu vou ser dualista novamente, gnóstico. Jesus morreu na cruz, amém? Ressuscitou, amém? Toda autoridade está nas suas mãos, sim ou não? Todo principado, potestade foi colocado por estrados dos seus? A autoridade é dele, sim ou não? Cada centímetro quadrado desse mundo, ele pode dizer, é meu. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 21 nos fala. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, hoje eu e você somos justiça de Deus, queridos, embaixadores de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não os seres humanos, o cosmos, o mundo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação, onde eu e você ficamos clamando, se reconciliem com Deus. Mas se reconciliar o quê? O mundo. Esse mundo não é mau. Se eu pensar que o mundo é mau, queridos, e não presta, eu vou querer correr e viver dentro da igreja. E eu não vou entender que meu trabalho é uma adoração a Deus. Que a minha vida é uma adoração a... Eu vou preparar as minhas malinhas e vou ficar falando, volta Jesus e mata todos esses desgraçados que estão do meu redor. Que ninguém presta. Entendemos que tudo iniciou no pecado do homem. Jesus, queridos, o senhorio de Cristo é sobre todas as áreas das nossas vidas, ok? E agora o ponto 3, queridos. A igreja como uma sociedade restaurada, mas incompleta. Quando nós olhamos para a igreja, queridos, ela é um modelo para a sociedade, ainda que incompleta. A maneira que nós nos relacionamos é um modelo social, queridos. E a Bíblia trata desse modelo. Quando Deus levanta Israel, o que ele fala? Deus levanta Israel, levanta o povo de Israel, ele dá uma lei para eles, uma lei que era cerimonial, era uma lei
social e era uma lei moral, ok? Os 10 mandamentos, leis morais, tinha as leis sociais, a maneira que um deveria se tratar com o outro, e as leis cerimoniais, amém? Lá, de sacrifício, tudo aquilo que você sabe. Eram 3 leis, mas aquelas leis iam fazer Israel se tornar um modelo para as nações. Hoje, quem que é um modelo para as nações? Nós, queridos, igreja, deveríamos. E um modelo social para as nações. Agora nós como igreja, queridos, somos uma sociedade restaurada, mas incompleta. Somos como espelho das coisas futuras. Por que incompleta, pastor? Porque não vai ficar completo agora nesse tempo. Quando Jesus voltar e Ele implantar o reino dele aqui sobre essa terra, queridos, nós vamos ver isso sendo colocado em prática e de forma completa. Amém? Por isso nós somos um modelo, ainda um modelo, mas incompleto. Com suas falhas ainda. Ok? Mas nós somos o modelo. Fala amém aí, crítico. Por mais que você não acredite, fale amém. Você é o modelo. Onde servimos a Deus, servimos pessoas. Onde nossos afazeres diários são uma adoração a Deus. Nos tornamos um modelo social. Quer ver um exemplo? Vamos ver a relação entre patrão e empregado na Bíblia? Olha o que Colossenses, capítulo 3, versículo 22 ao 25 nos fala. Vamos ver como que é a maneira que um empregado crente deveria se comportar? Olha o que a palavra de Deus fala. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Alguém aqui trabalha de empregado? Levanta a mão aí. Vocês trabalham de empregado? Você consegue ver o teu trabalho como uma adoração a Deus? Não consegue porque você é dualista. Só que o que ele está falando? Tudo que você faz como se fizesse ao Senhor. De todo o coração, não só quando o teu chefe está vendo. Mas você faz de todo o coração como se você fizesse ao... Não é um modelo social isso? Não é um modelo de se comportar? Mesmo que incompleto, é um modelo. Queridos, eu estou cansado, queridos, como pastor, queridos, de ter pessoas que têm uma capa espiritual dentro da igreja e fora da igreja, parece o Satanás, queridos. Fala mal dos outros, fala mal do chefe. Se pudesse, enfiava a mão na cara do chefe. Trabalha de forma relaxada, queridos, não se dedica. Que evangelho que a gente vive, queridos? Tem uma boca de valeta. Tem uns que dá vontade de perguntar, você beija sua mãe com essa boca suja que você tem? Você está me entendendo? É prático ou não é? Só que a gente acha, queridos, que infelizmente que a adoração é algo dentro do templo, queridos. Fazemos tudo como se fizéssemos para o Senhor, não por vistas. Esse é o modelo, queridos. É no trabalho, queridos, que o homem se realiza, queridos. Por isso que não existe santo e profano com relação ao trabalho. Lembra que a gente cantou aqui, hoje sou rei e sacerdote? Sabe o que isso significa, queridos? Todos nós somos sacerdotes, amém? Todos nós somos sacerdotes. Como sacerdotes nós entramos na presença de Deus, ouvimos de Deus as orientações de Deus, e como rei nós reinamos, ok? Reinamos no nosso serviço, reis e sacerdotes. Se todos nós somos sacerdotes, queridos, todos nós queimamos incenso. Lembra lá que uma das funções do sacerdote era queimar incenso?
Você pode estar no seu trabalho, queridos. Se você estiver fazendo algo, queridos, como se fizesse para o Senhor, você está queimando incenso, queridos. Senão você está construindo um monte de obra morta. Se você faz de forma relaxada, queridos, fala mal dos outros. Enche o saco do chefe, queridos. Só trabalha quando está sendo visto, queridos. Obras mortas. Lembra lá que Paulo nos ensina? Preste atenção aqui. Paulo fala assim, ó, não existe outro fundamento que possa ser lançado a não ser Cristo Jesus. Então ele lança um fundamento. E daí Paulo fala assim, eu como arquiteto, eu edifico sobre esse fundamento. E daí ele fala que todos nós edificamos. Então quando nós nascemos de novo, nós temos um fundamento que se chama Cristo Jesus. E nós produzimos obras, queridos. Fala assim, tempo é igual a obras. Então tempo é igual a... Então todo o tempo, queridos, você está construindo sobre esse alicerce que se chama Jesus, obras. E ele fala que você pode construir obras de madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas. Então a todo tempo, queridos, você está trabalhando, você está falando, você está conversando, você está perto de alguém. Todo o tempo, queridos, você está construindo ou madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas. No último dia que nós vamos prestar contas, o que Jesus vai fazer? Ele vai pegar tudo aquilo que você construiu, queridos, e tacar fogo, queridos. Se você construiu ouro, prata e pedras preciosas, isso aqui vai servir para quê? Para que você tenha um galardão diante de Deus, não salvação. Que Paulo fala assim, você vai ser salvo mesmo que pelo fogo. Vai ser salvo sim por um triz. Mas imagine, agora você está diante de Deus. Você está diante de Jesus, queridos. Você ama Jesus? Sim ou não? Ama mesmo? Você está diante de Jesus, queridos. Está você e Jesus, assim. E daí ele vai falar, ó, aqui é tuas obras. Daí você vai falar, não. Aquela obra aqui, ó, aquela desgraça daquela mulher que você me deu. Ela me enchia o saco e eu xingava ela. Não, queridos, eu não estou falando da tua mulher. Eu estou falando com você. Ele vai trazer a responsabilidade para você. Lembra quando Adão pecou? O que ele falou? Foi a mulher que tu... Não fui eu não, foi a mulher que você me deu. Então a culpa é sua, por essa praga que você me deu aqui. Foi isso que Adão falou. Só que quando você tentar fazer isso com Jesus, ele vai falar o quê? Não. A responsabilidade da sua vida é... Lembra lá que não existem vítimas? Se não existem vítimas, a responsabilidade é minha. De todas as decisões da minha vida. Tá lá. Tudo que você construiu, taca fogo, não sobra nada. Jesus vai olhar para você assim, cara, pode ir, tá salvo. Mas... Agora imagine, queridos, a pessoa que você mais ama, você decepciona ela, porque se você quis viver do teu jeito. Queridos, quando eu piso na bola com a Kellen, queridos, é como se desse uma facada, queridos, em mim, assim. Eu falo, cara, olha o que eu fiz, cara. Às vezes eu grito, às vezes eu perco a paciência, depois eu falo, cara, olha o que eu fiz, cara. Aquilo me arrebenta, cara, de ver ela triste. Agora imagine você olhar para os olhos de Jesus, cara. E ele olhar para você assim e falar, cara, nada a ver o que você fez a vida inteira. Eu tinha isso aqui para você, ó. Só que você fez isso aqui, ó. E queimou tudo. Uma vida inteira. E você entra no céu, nos novos céus e nova terra. Céu não é algo, tipo ali onde vai ter arpinhas tocando assim, tipo, gnóstico, né? Você entra nessa nova vida sem nada, cara. Porque não sobrou nada. Você consegue me entender? Adoração, queridos, não acontece só no tempo. É esse o evangelho de segunda-feira. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria o evangelho de segunda-feira. Esse é o evangelho de segunda-feira, queridos, onde nós vivemos a vida com Deus. E aqui nós quebramos o dualismo. Porque não é uma coisa separada, é uma coisa...
Vamos ver o patrão? Olha o patrão, olha o que Efésios, capítulo 6, versículo do 7 ao 9 nos diz. Presta atenção aqui. Você quer ser patrão? Presta atenção aqui. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, lá, aquela época era como se fosse um modelo de escravidão, não do modelo de escravidão que nós temos hoje, ok? Não é o mesmo que nós tivemos agora nos últimos tempos, não é esse modelo, mas era um modelo de escravidão. Vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata pessoas com parcialidade. Você que quer ser empreendedor, queridos, e esse é seu ministério, você vai trabalhar com pessoas, a base está aqui. Quando tratamos com pessoas, queridos, não tratamos com ameaças. É prático, queridos, é bem simples. Não trate com... Não fique falando assim, ó, se você não fizer, eu vou te mandar embora e tem mais 30 querendo entrar no teu lugar. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso, queridos, em piso de fábrica. Já ouviu isso? Isso aí não é um modelo bíblico, queridos. Você consegue me entender? Agora que eu quero falar uma coisa para vocês. Queridos, empreender e abrir igrejas, queridos, como eu e a Kelly fazemos, abrimos igreja, amém? Abrimos ali em Vitimarsum, estamos abrindo em São Luís, estamos abrindo em Campo Largo. Esse é o ministério que Deus deu para nós. Esse é o ministério que Deus deu para nós. E ele não é mais espiritual do que alguém abrir uma empresa. Porque o abrir empresas, queridos, é ministério. Quando eu tenho o modelo correto. Quando eu entendo que é para a glória de Deus. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar. Quando eu me comporto conforme um filho desse reino. Como eu vivo conforme um filho desse reino. Ah, pastor, o que é pecado? O pastor estava até conversando com o Pedro. O que é pecado? É quebra da lei do amor, queridos. Um novo mandamento vos dou. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como eu amei vocês. Quando eu peco, quando eu quebro esse mandamento, quando eu não amo a Deus acima de todas as coisas. Então, se eu empreendo pelo dinheiro e não pelo reino, eu estou... Se eu trabalho e estudo pelo dinheiro, eu estou... Porque eu não estou colocando o meu amor diante de Deus e o compromisso com o reino acima de todas as coisas. Quer ver eu escandalizar vocês? Se eu chegasse para vocês e abrisse o caixa da igreja agora aqui assim, ó, e falasse, ó, esse foi nosso faturamento anual. Nós tivemos um crescimento de 20%. E nós tivemos uma entrada de 500 mil reais. E eu abrisse assim para vocês, e eu falasse assim, e eu faturei aqui 250 mil com esse negócio. Ia escandalizar vocês? Ia, né? Mas por que não escandaliza numa empresa? Porque você colocou em primeiro... Se você colocar o dinheiro em primeiro lugar, queridos, na sua empresa, é a mesma coisa que eu colocasse o dinheiro em primeiro lugar dentro da igreja. Só que da igreja escandaliza a gente, porque nós somos dualistas. Eu não faço isso, queridos. Eu não faço a igreja como uma empresa. Eu faço pelo reino. Por que você não faz a tua empresa para o reino? Fala amém aí, crente. Amém. Se a igreja não... Se abrir uma empresa, queridos, não é mais espiritual que uma igreja. Que abrir igreja. Porque são ministérios dados por Deus diferentes. Agora você olha o faturamento da tua igreja, da tua empresa só como lucro, queridos, como dinheiro e não como reino. Daí para mim, se eu abrir assim, vocês se escandalizam. Mas você abrindo friamente, sim, só para você, ó, ganhei um monte de dinheiro. Comprei um carro, vou viajar, vou comer bem pra caramba agora.
Isso aí não tem propósito. Amém? Sim ou não? Concorda? Agora, se você colocar o reino de Deus, queridos, em primeiro lugar, você vai ver o sobrenatural, como eu vejo. Queridos, eu vejo milagres todo dia, queridos. Milagres na vida dos meus, queridos, milagres financeiros dentro da igreja. Eu vejo a mão de Deus sobrenatural gerindo a igreja. Quem anda comigo sabe. Milagres, queridos, milagres em conversa, em restauração de casamento, milagres. Agora, se você coloca a sua empresa, queridos, apontando para o reino, queridos, e o reino de Deus em primeiro lugar, queridos, e você não visa o dinheiro, queridos, o dinheiro é consequência do serviço ao reino, você vai ver milagre. Só que nós somos dualistas. Levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Quer ver uma coisa, queridos? A primeira menção de um homem cheio do Espírito Santo. Quando nós falamos de teologia, existem alguns princípios que se chamam princípios da hermenêutica, queridos. Que são os princípios que a gente usa para conversar a respeito de um texto. Existe, quer ver, um princípio básico, é o princípio das alianças. Você precisa ver o texto que ele foi escrito, em qual aliança estava, e depois você precisa passar esse texto pela cruz e trazer para a aliança que nós vivemos hoje, que é a nova aliança, amém? Quer ver um exemplo simples lá? Se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Passa esse versículo pela cruz, você vai falar assim, ó, por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está e em mim é bem diferente de comigo. Ok? Porque o Espírito Santo não habitava antes nas pessoas. Ok? E isso faz toda a diferença, um dos princípios. O outro princípio, queridos, é o princípio da primeira menção. Quando você vai estudar um tema, você vai ver qual que é a primeira menção na Bíblia. Vou estudar sobre amor. Aonde que a primeira vez na Bíblia aparece a palavra amor. Então, quando a gente olha, queridos, a gente fala assim, vamos ver quem foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo. A gente vai pensar o quê? Não, alguém que serviu no templo. Não, alguém que serviu no templo, ministrando, mas não é, queridos. A primeira pessoa cheia do Espírito Santo está em Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Olha o que a palavra de Deus fala. O Senhor diz a Moisés, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uris, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engate, para entalhos de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. A primeira pessoa, queridos, a primeira menção de um homem cheio do Espírito Santo era um artesão e projetista. Deus fala, eu enchi ele, queridos, com o meu espírito, com a minha sabedoria, com o meu conhecimento, para que ele seja o quê? Um artesão e um projetista. Não era para servir no templo, queridos. Para sermos modelos sociais, queridos, nós necessitamos de poder. Repita assim comigo, poder. Nós necessitamos de poder, queridos. Atos capítulo 1, versículo 8 fala assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O poder de Deus, queridos, foi prometido para quê? Que viriam sobre as pessoas para que elas fossem testemunhas de Jesus. Então o Espírito Santo viria, encheria essas pessoas, elas seriam testemunhas de Jesus. Em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Mas seriam cheias de poder para quê, queridos? Para serem testemunhas. Mas testemunhas aonde? Aonde elas estavam. Com as funções que elas tinham. Com as funções sociais, aonde elas estavam trabalhando. Queridos, o mundo não foi impactado pelos 12 apóstolos, queridos. Os 12 apóstolos, queridos, foram, queridos, encheram, queridos, varreram o mundo, mas não foram eles que espalharam o Evangelho. Sabe como que o Evangelho foi espalhado nas ruas de Roma? Através das pessoas que compravam e vendiam, queridos. Pessoas simples que não estavam trabalhando no templo, queridos. Que foram cheias do Espírito Santo para quê? Para serem testemunhas aonde
estavam e foram capacitadas por Deus para serem vendedores melhores, foram cheias do Espírito Santo para tratarem pessoas melhores, foram cheias do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo para quê? Para viver de uma forma que testemunhassem a Jesus. Quando o Espírito Santo vem sobre nós com poder, queridos, como somos cheios do Espírito Santo, queridos, não é algo exclusivo do templo. Se você é mecânico, vendedor, representante comercial, você precisa ser cheio do poder do Espírito Santo para ser testemunha. A capacitação de Deus vem sobre você para você fazer o seu trabalho. E bem feito. Quer ver, queridos? Eu estava eu fiz faculdade de educação física, na PUC a gente tinha filosofia, ética e religião. Eram 3 matérias, uma por semestre. Eu estava tendo aula de filosofia, e meu professor de filosofia, queridos, ele falava assim, quem é crente, levanta a mão aí que eu quero arrebentar a sua fé. E todo mundo olhava para mim, né? Não vai falar nada? Eu falei, eu não estou emocionalmente pronto para debater com um cara desse. Ele tem um cabeção desse tamanho, ele é muito mais inteligente do que eu e eu vou perder para ele nas argumentações. E eu ficava quieto. Ele falava, levanta a mão, crente, que eu quero destruir a sua fé. Porque quando o macaquinho levantou, ele levantou o corpinho dele para ver sobre as plantas, assim, o homem foi... O projeto de homem, né? Foi se endireitando. Quando o macaco pegou, queridos, fez quase a pinça, pegou uma pedrinha para quebrar ali, ele foi evoluindo, e ele falou sobre a teoria da evolução, e ele falava assim, levanta aí quem crê no criacionismo que eu quero arrebentar a sua fé. Queridos, foi um semestre assim, queridos. Provocava, e falava, e todo mundo olhava para mim, não vai falar nada. Eu falei, eu não vou debater com ele é mais inteligente do que eu. No último dia de aula, queridos, ele falou assim para mim, para a turma, levanta a mão aí quem participa de grupo de jovem de igreja. Ninguém teve coragem, né? Ele falou, eu não vou discutir com você, eu quero que você levante. Católico ou evangélico? Levantou eu e mais alguns, né? Alguns católicos e outros evangélicos. Ele olhou para nós e falou assim, por que vocês fazem o certo trancado dentro de 4 paredes? Por que vocês não tiveram coragem de expor a opinião de vocês a respeito de assuntos que iam impactar essa turma? Porque vocês fazem o certo trancados dentro de 4 paredes. Eu provoquei vocês um semestre para que vocês se posicionassem, falassem a respeito do que vocês acreditam, porque aquilo que vocês acreditam pode transformar a sociedade. Meu professor de filosofia. Só que nós achamos que é sempre dentro do tempo. Você consegue entender o dualismo agora? Está ficando claro para você? Esse poder vem sobre nós, queridos, para sermos testemunhas. E um modelo social incompleto, mas um modelo social. Que se completa na vinda de Jesus e a implantação definitiva do seu reino. Quando Jesus voltar, queridos, ele vai voltar de forma física ou espiritual? Física ou espiritual? Jesus volta de forma física ou espiritual? Física. Ele implanta o seu reino de forma física ou espiritual? Física. A nova Jerusalém que desce dos céus, ela desce de forma física ou espiritual? Física. Os novos céus e novas terras é físico ou espiritual? Físico. Então o mundo físico não é ruim. E a criação está em um processo de reconciliação, que se culmina com a volta de Cristo Jesus. O que os judeus esperam do Messias, queridos? Que ele reconstrua o terceiro templo, que ele traga paz mundial, e que ele traga paz mundial, e que ele retorne todos os filhos de Israel para Jerusalém. Quando Jesus voltar, queridos, implantar o seu reino, o que ele vai fazer? Paz mundial. Vai retornar os filhos de Sião. E a nova Jerusalém desce de forma? Então nós vamos reinar aqui? Você está querendo tacar fogo no mundo, destruir tudo? Consegue me entender? Queridos, por isso, agora eu quero entrar
no final aqui, queridos, na conclusão. Por isso precisamos de experiências com Deus, queridos. Experiências na oração, queridos, no jejum, na leitura da palavra. Experiências com o Espírito Santo. Olha o que Atos, queridos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4 nos fala. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio o vento como um som impetuoso, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu-lhes dispersa entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse, queridos. A partir desse momento, queridos, aqueles homens, eles não foram mais o mesmo, queridos. A partir daquele momento, queridos, o mundo não foi mais o mesmo. A partir daquele momento, queridos, as coisas não foram mais as mesmas, queridos. E a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre vocês, queridos, te reveste com poder, você não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo para quê? Para servir no templo? Sim, também. Mas não é mais o mesmo, queridos, na sociedade lá fora. Não é mais o mesmo na tua maneira de trabalhar, queridos. Não é mais o mesmo na tua maneira de falar, queridos. Não é mais o mesmo na maneira de tratar as pessoas, porque você está revestido de poder. E esse é o poder do Espírito Santo. Queridos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, queridos, em 95 eu me batizo nas águas, queridos. Eu saio da igreja por um tempo, eu tenho um gap ali dos 16 aos 21, queridos. Quando eu volto, queridos, eu vou para o encontro, queridos, eu sou batizado com o Espírito Santo, queridos. Quando oraram por mim, queridos, eu caí no chão, queridos, eu não conseguia levantar, eu fiquei bêbado, queridos. Bêbado, eu nunca cachacei, nunca bebi. Mas eu fiquei bêbado no Espírito, queridos. Bêbado, as pessoas me colocavam em pé, eu caía de novo. E quando vieram orar por mim, queridos, eu treinava capoeira, queridos, eu treinava bastante tempo capoeira, até hoje. Vocês conhecem o Montanha, o Elcio, o Marcelinho, tudo nós treinava, queridos. Os caras eram bons de briga, Crispiali. Quando eles vieram orar por mim, queridos, eu botei uma perna na frente e outra atrás. Falei, quero ver quem vai me empurrar e eu vou cair. Que eu tinha visto isso na igreja algumas vezes, queridos. Mas eu achava, isso aí é loucura, queridos. Eu botei um pé na frente e outro atrás. Falei, quero ver quem me derruba. Caí de cara no chão para frente, assim, ó. Uns falam, né, se cair para trás de Deus, se cair para frente do diabo, isso aí é bobeira, queridos. Eu caí de cara no chão, assim, ó. Na hora que eu caí de cara no chão, queridos, começaram a me levantar, queridos, eu estava bêbado, queridos. Mas eu posso te dizer, queridos, que eu fui revestido de poder, nunca mais fui o mesmo. Queridos, o mundo ao meu redor mudou, queridos. Os meus amigos mudaram. A minha maneira de viver, queridos, de falar, queridos, de se relacionar mudou. A minha maneira de trabalhar mudou, queridos. Queridos, eu não tinha segundo grau, queridos. Pensava assim, estudar, eu sou muito burro para estudar. Queridos, eu voltei a estudar, queridos. Eu tenho 2 faculdades, uma pós-graduação, queridos. Porque a maneira de ver o mundo, ela mudou. A maneira de se relacionar mudou, queridos. A maneira de pensar em empreendedorismo, a maneira de pensar as coisas. Tentei empreender, queridos, tentei falir, porque Deus falou, teu negócio é a igreja. Não fica querendo fazer outra coisa, porque você veio para cá. Só que para alguns aqui ele vai falar, não tenta vir para cá, que você veio para cá. E você vai ser revestido de poder para quê? Para quê? Para você cantar no louvor? Você acha que o Espírito Santo vem sobre nós, queridos, nos reveste de poder, para me usar 1 hora por semana para pregar? É assim que você pensa. Você está rindo, mas você pensa assim. Nossa, você é cheio de unção para quê? Para tocar bateria. Você acha que é para isso mesmo? Você acha que quando nós temos experiência com Deus, que a gente cai no chão, cheio de Deus, é para quê? Para segunda-feira, queridos, nós impactarmos o mundo. Para segunda-feira a gente empreender, queridos. Para segunda-feira a gente se meter no meio da política, queridos, nas áreas de influência da sociedade. Esses dias eu estava conversando com um lá, falou assim, pastor, em política a gente não tem que se meter. Falei, não se mete então que você vai continuar desse jeito que está, essa desgraça. Pastor, você é direita ou de esquerda? Nenhum dos dois, nenhum presta. Sou do reino. Já ligaram para mim, quem sabe. Pessoas ligavam para mim e falavam, pastor, qual que é a tua posição com relação a isso? Queridos, eu não sou sociólogo, queridos. Minha visão política é muito limitada. A maioria de nós aqui a gente acha que sabe, mas não sabe. Porque é muito limitada. Mas uma coisa eu sei, queridos. Que o grande problema de toda a humanidade é o pecado. Por isso que eu me concentro nisso.
Consegue entender como a gente perde tempo? Você está me entendendo? Quando o Espírito Santo vem sobre nós é para quê, queridos? É para nos revestir, queridos. Você gosta do reteté, pastor? Gosto. Você vai ver, você vai ser cheio do Espírito Santo, que aqueles que não oram em língua vão orar em línguas. Aqueles que nunca caem no chão, se abrir o coração, vai cair no chão, vai receber de Deus. Vai virar um reteté aqui, queridos. Você pode ter certeza, vai virar. Mas para quê? Mas para quê? Para segunda-feira, queridos. Nós olharmos, queridos, para a sociedade e falar, cara, tem um mundo para nós conquistarmos. Tem coisas para nós avançarmos, queridos, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. É o reino, queridos, é o reino, é o reino, é o reino. Por isso que nós colocamos o reino de Deus em primeiro. Por isso que nós não falamos... É reino, queridos. É o reino de Deus em primeiro lugar. É o reino de Deus, queridos. O que é mais importante para nós, queridos? É o reino de Deus, a implantação desse reino. A implantação desse reino no meio dos negócios, queridos. A implantação desse reino no meio da educação. A implantação no reino de Deus no meio das ciências, queridos. É a implantação do reino de Deus. Somos revestidos desse poder para isso. Oramos em línguas para quê, queridos? Para sermos edificados. Edificados para quê, queridos? Para edificarmos a igreja. E para que mais? Para influenciarmos lá fora. Queridos, quando eu descobri a oração em línguas, queridos, eu ficava 4 horas, 5 horas orando em línguas no meu trabalho. Edificando, edificando, edificando. Daí comecei a expulsar demônio, queridos. Daí eu expulsava o demônio dentro da igreja, falava, uau, que legal. Daí comecei a expulsar demônio fora da igreja. Há um dia, queridos, impunha a mão que caía gente endemoniada. E eu comecei a ver, não é só para dentro da igreja. Mas fazendo visita, queridos, gente que não era crente orava, as pessoas caíam no chão. Daí eu falei, não é só para dentro da igreja, é para fora. E tem que ser fora. Queridos, 2% de nós aqui talvez trabalhe no templo, queridos. O resto vai trabalhar fora. E você vai trabalhar fora para quê? Para você encher, ganhar muito dinheiro? É muito vazio, cara. Dinheiro, fama, status e poder, queridos, é muito vazio. Pedro, algumas pessoas já falaram para mim, pastor, você tem que ser digital, pastor. Você tem que ser digital, pastor. Você tem que entrar na... Sabe por que eu nunca... Pode ver, eu não me empenho muito em fazer coisas no Instagram, nas redes sociais. Sabe por quê? Porque eu quero consertar primeiro no meu coração. Por que eu estou fazendo isso? Será que é para mim ganhar mais popularidade e ganhar talvez mais dinheiro? Se for por isso, eu não quero, queridos. Se for para entrar no mercado gospel, queridos... Muitas pessoas falam para mim, pastor, entra, para quê? Eu tenho uma igreja para cuidar que eu amo, queridos, são 100 pessoas. E eu me sinto extremamente satisfeito assim. Você está me entendendo? Ah, pastor, tem potencial aí para ganhar dinheiro, pastor. Mas você acha que eu vou usar a palavra de Deus para ganhar dinheiro? E daí eu vejo gente se esforçando, às vezes até músicos se esforçando, queridos, para entrar no mercado gospel. Que sentido de vida é essa, cara? Daí, tem gente se esforçando na empresa, queridos, para ganhar dinheiro. É para isso. A gente reduziu o evangelho a isso aqui, cara. Você pode ganhar dinheiro? Pode, muito, queridos. Não tem nada a ver com isso. O dinheiro não é mau, o dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro. Eu posso fazer coisas boas, ele pode se tornar um Deus na minha vida. Porque eu coloquei ele em primeiro. Nós precisamos às vezes nos arrepender da nossa mentalidade grega. E eu queria te convidar hoje, queridos, a você colocar teu coração diante de Deus. E falar, Deus sonda. Nós vamos orar por vocês, queridos. A manifestação de Deus vai vir, mas eu entendo a parte do Espírito Santo, que a gente precisa consertar algumas coisas. Eu gosto, queridos, do mover e do poder, queridos, mas a gente precisa consertar às vezes algumas coisas dentro de nós. Queridos, eu olho para vocês, queridos. Vocês têm um potencial gigantesco, cara.
Quando eu olho para a nossa geração, queridos, para a minha geração, até de crentes, nós focamos muito no templo, queridos. Muito, muito, muito. E esse eu acho que é o nosso maior erro, queridos. Foi o nosso maior erro. Quando eu olho para vocês, queridos, vocês são muito mais inteligentes do que nós, em muitas coisas. Vocês têm uma facilidade, às vezes, até de ganhar dinheiro, de se mover muito maior do que nós. Só que se eu pudesse trazer uma mensagem para vocês e eu não pudesse mais pregar para vocês, seria essa. Quebrem a mentalidade dualista. Foquem no reino de Deus. E coloquem as coisas de Deus em primeiro lugar. Porque daí vocês vão manifestar o reino. Ah, pastor, então a gente pode se misturar com a cultura, queridos? Não, queridos. Sabe o que a palavra cultura significa? Culto. A raiz da palavra cultura é culto. E se esse culto que a sociedade faz, queridos, não bate com aquilo que eu creio, eu não me envolvo, não manifesto o reino. Por isso que eu era muito enfático, continuo sendo enfático. Cuidado com o que você ouve, com o que você vê, com o que você fala. Ah, pastor, mas tem que cuidar com o que ouve? Tem, queridos. Eu gostava de escutar muito uma banda, antes de me converter. Um dia eu estava escutando e o cara falava assim: otário, eu vou te avisar, seu intelecto é pior que uma mosca de bar. E daí eu fui ler um texto em Mateus, queridos, que falava assim, que se eu chamar o meu irmão de tolo, eu sou digno do fogo do... Não cabe mais. A cultura, o culto é diferente. Conseguem me entender? A filosofia, o culto é diferente. O meu é reino, cara. Eu nunca vou chamar alguém de otário. Pior falar que o intelecto dele é igual de uma mosca de bar. Não cabe mais, cara. Consegue me entender? Queria te convidar para você se colocar em pé.